Este filme é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESC e a Biblioteca Central, com o objetivo de resgatar e preservar aspectos da história da universidade, e integra a programação comemorativa dos 50 anos da biblioteca. As entrevistas foram feitas como parte do Projeto Memória, que é constituído por depoimentos de personalidades que fizeram parte da história institucional. Todas as entrevistas serão disponibilizadas na íntegra no site comemorativo pelos 50 anos do campus e no YouTube, no canal UESC Oficial, e poderão ser utilizadas como fonte de pesquisa, sendo obrigatório o crédito autoral. Memórias em Páginas Vivas, 50 anos da Biblioteca Central. Toda grande universidade precisa de um coração pulsante para o conhecimento. Na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, esse coração começou a bater em 20 de junho de 1975, com a criação da sua Biblioteca Central. Naquela época, ainda sob a estrutura da antiga FESP, a biblioteca iniciou suas atividades como órgão suplementar da reitoria. Por um longo período, seu valioso acervo bibliográfico permaneceu guardado em salas modestas, no primeiro piso do histórico pavilhão Adonias Filho. O diretor-geral era o professor Soane Nazaré de Andrade, e a biblioteca ela foi formada inicialmente pelo acervo bibliográfico das 3 unidades federadas e, obviamente, com alguns acréscimos, algumas aquisições da própria gestão de Soane Nazaré de Andrade, além da grande contribuição da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC. Os livros eram emprestados de forma imediata ou temporária, né? O controle dos empréstimos eram feitos através de talonários carbonados, onde o aluno recebia a primeira via e a outra via de controle ficava no talão. Nem sempre nós encontrávamos os livros que precisávamos e era exigido pelo curso. E éramos obrigados a descer até ao térreo, onde existia um vendedor de livros, e aí nós comprávamos livros. Tinha muito trabalho a ser feito, porque só tinha uma única bibliotecária, que era a diretora. Então, tinha uma sobrecarga de trabalho grande, né? Então, nós chegamos a ser formadas, trabalhamos muito. Encontrei excelentes colegas, 3 colegas assim inesquecíveis, que foi Verinha, que vai falar posteriormente, Célia dos Anjos e Gisélia, que trabalhou com a gente, que faleceu. E Amélia também, que foi inesquecível. Então, assim, toda a parte prática da profissão foi repassada muito por elas para a gente. Aí ficamos trabalhando na sala, todo mundo junto. Aí tinha também Nicinha, esposa de Renan, que faleceu também, e trabalhávamos todas juntas. Muitas vezes, como a biblioteca não era informatizada, eles chegavam e diziam assim: olha, eu quero um livro que tem um cérebro na capa. E aí, às vezes, ficava difícil para a gente. Não, você vai ter que ir para o fichário, que essas fichas era eu também que datilografava na época, né? E depois essas fichas eram corrigidas pelas bibliotecárias e inseridas no fichário. Mas muitos deles não gostavam de ir ao fichário não estavam orientados para saber que título, que assunto que eles queriam. Com o passar dos anos, o crescimento da UESC foi exponencial. A expansão das atividades acadêmicas e o aumento do número de alunos e cursos exigiram mais do que a estrutura original poderia oferecer. Tornou-se evidente: era preciso adequar, ampliar e, acima de tudo, modernizar os espaços físicos. Essa demanda vital deu origem a um projeto ambicioso: a construção de um novo e moderno prédio pensado especificamente para a biblioteca,
mas que também incluiria um amplo auditório. Um espaço digno do crescimento e das exigências da universidade. Depois de uns anos, lá a biblioteca começou a ficar pequena, né, com o crescimento, aí foi autorizado pelo governo a construção aqui desse prédio. Então nós, funcionários, participamos desde a primeira pedra da construção de todo esse prédio. Na realidade, a construção inicialmente seria de 3.000 metros quadrados, que seria todo isso aqui e o auditório era da biblioteca. Mas aí o Estado cortou, metade ficou para o auditório e metade para a biblioteca. Na gestão de professora Renel Bagli, aí foi construído esse prédio, aí teve a fase da transição. Eu participei dessa fase, da biblioteca antiga e essa biblioteca nova aqui, que foi um outro mundo para a universidade, para os estudantes, né? Na nossa campanha como reitora da universidade, nós já vislumbrávamos a implantação da biblioteca e do auditório. E esse pleito foi levado ao vice-governador, na época, o vice-governador Paulo Souto, e realmente, quando ocorreu a minha posse em 1996, foi assinado, no dia da posse, a ordem de serviço para a construção da biblioteca e do auditório. Aí, depois da construção, veio aquela notícia bomba. Tem que 5 dias para mudar, porque o governador ia inaugurar. Agora você avalia fazer uma mudança de uma biblioteca em 5 dias. Então, foi realizado um mutirão. A professora Renê autorizou diversos funcionários de todos os setores, foram convocados para ajudar, professores, Roberto Paixão, Rosana Lopes, muitos professores, assessores dela, todo mundo veio para a mudança. Terminamos em 5 dias. O marco dessa nova era veio em 1º de abril de 1998. Durante a gestão da reitora Renel Bagli, a Biblioteca Central foi finalmente transferida para sua casa definitiva. Instalada no Centro de Cultura e Arte Governador Paulo Souto, ela passou a ocupar uma área impressionante de 1.830 metros quadrados. O impacto foi imediato. Naquele período, a biblioteca já contava com uma equipe de 100 dedicados servidores. Seu acervo era robusto, somando 21.493 títulos e 50.500 exemplares, e registrava uma circulação intensa com cerca de 1.000 usuários por dia. A biblioteca se destacava como um polo de saber. É muito importante ver o crescimento da biblioteca, porque ela era tudo pequenininho, né, na FESP, e você vê o desenvolvimento, né, o crescimento da biblioteca aqui agora, né, o tamanho dessa biblioteca. Tenho muita saudade lá, muita. Deus de graça, se eu pudesse voltar, voltaria. Gosto muito de ir lá mesmo, de lá da biblioteca. Estamos vindo sempre com a situação de que a biblioteca era pequena, acesso restrito na anterior, e veio para cá com um acesso disponível para os usuários. Então a gente tinha a quantidade de acervo bem menor, mais restrito aos cursos que naquela época existiam. Então, daí houve um boom, um crescimento, e a gente começou a expandir não só, né, para livros, como também para materiais como periódicos, como materiais multimeios, a parte de multimídia. Então, houve uma explosão, até porque o número de cursos foram ampliados, né, e aí a gente tinha que seguir também junto com a grade curricular e adquirindo novos livros. Então, a gente passou de um percentual, né, que em torno de 50.000, e foi crescendo. Chegamos a mais de 100.000 livros só nesse espaço de tempo em que a biblioteca, né, mudou de prédio, foi crescendo e precisava atender essa demanda, né, que era nova, que estava surgindo com os cursos, né, também que foram criados. Eu gosto sempre de citar como exemplo um conto do autor argentino Luiz Borges, intitulado A Biblioteca de Babel. Neste conto, o Borges fala sobre uma biblioteca na qual continha todos os conhecimentos do mundo, livros sobre o que você pensar. E é assim que eu gosto de pensar a nossa biblioteca da UESC.
Nossa biblioteca é um templo do saber. A nossa biblioteca, ela tem história e ela fez história ali e continua fazendo e continuará fazendo. Apesar de estarmos num momento onde nós temos outras fontes de pesquisa que não o livro físico, nós temos a internet com conhecimentos infinitos, nós temos livros também online, mas a biblioteca é um local no qual fisicamente nós nos encontramos outras pessoas, nós temos contatos com os servidores, com os professores. A biblioteca, de fato, é um templo do saber, do conhecimento. Lá na biblioteca da CEPLAC, na recepção, tinha um pequeno cartaz com um dizer que eu nunca esqueci. Dizia assim: definia o especialista e o generalista. E dizia assim: o especialista é aquele que conhece cada vez mais de cada vez menos, até conhecer praticamente tudo de nada. Na biblioteca, você tem o substrato que lhe oferece conhecimento para tudo. Ah, você quer fazer um levantamento amplo, geral? Vá na biblioteca. Não, você quer se aprofundar mais? Vá na biblioteca. Você encontra as duas coisas. Está entendendo? Então a biblioteca nos oferece esse substrato. Cabe a nós aproveitarmos da melhor forma, né? Essa coisa tão valiosa, tão valorosa que são os acervos bibliográficos mantidos, conservados, ampliados pelas instituições. A importância é fundamental, né? Como sempre se colocou, a Biblioteca Central sempre foi vista como um coração da universidade. E com o passar do tempo, os serviços cada vez melhorando, né? E os servidores tendo treinamentos, todo um preparo, e foi melhorando a cada dia mais, eu vejo dessa maneira. Em casa a gente não, assim, normalmente não temos, né, a variedade de livros, temos o computador, lógico, né? Mas o computador ele não substitui o livro, o prazer de você estar ali folheando o livro, de estar pesquisando, de estar anotando no seu caderno, entendeu? Então, assim, a biblioteca ela oferece essa gama, essa variedade na pesquisa que a gente, né, como pesquisador também, estudante e pesquisador, tem que ter, né, essa variedade para poder pesquisar. O preocupante hoje com o aluno, com o estudante universitário, é que às vezes eles estão deixando a biblioteca de lado em função de, não estou dizendo, nem depreciando, é importantíssimo a internet, os serviços online, mas a gente tem que preservar e dar a devida importância ao livro, não só o livro físico em si, ao material bibliográfico físico, mas também as informações, porque é através de um bibliotecário, é através da pessoa que está aqui à frente da biblioteca, que conduz uma pesquisa, porque a internet é uma terra de ninguém, você pode encontrar material bom, mas você tem acesso a coisas também que não condiz, né? Falo para as pessoas, apesar da tecnologia, da internet, as pessoas não devem esquecer a biblioteca física. Um bom manuseio no livro, um bom livro, o contato com a biblioteca física eu acho fundamental. Dá para associar os dois, mas a biblioteca física, o livro, manusear, eu sou fã dessa parte aí. Acho que tem um depoimento de uma criança que eu coletei há pouco tempo, em visita guiada à Biblioteca Central, nessa parceria no Biblioteca Viva. Ela falou assim, com muita emoção: a biblioteca é um lugar que eu queria ficar. Eu fiquei encantada com isso aqui, eu queria dormir aqui. É tão friozinho, são tantos os livros, eu queria ficar nesse lugar. Então, eu fiquei muito encantada com o depoimento dela, porque traduzia um pouco dessa reverência, desse sentimento de lugar, de silenciar,
para ouvir as muitas vozes que estão nos livros. A gente sente que tem muito mais gente dentro com a gente aqui, quando a gente entra na biblioteca com esse sentimento de que aqui tem vozes, e cada livro tem alguém que fala. 50 anos após a sua fundação, a Biblioteca Central da UESC é a prova viva de que o conhecimento se expande. O que começou em poucas salas, hoje é uma referência no estado da Bahia. Seu acervo bibliográfico continua crescendo e se modernizando. Atualmente, ele oferece mais de 52 mil títulos e quase 145 mil exemplares. E o mais importante, sua equipe é formada por um quadro técnico altamente especializado, focado em tecnologia e inovação para servir a comunidade acadêmica. Do pavilhão Adonias Filho ao moderno centro de referência, a Biblioteca Central da UESC segue cumprindo sua missão, ser a ponte entre o passado do conhecimento e o futuro da pesquisa.